Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais o Que é o Espiritismo, vídeo 23, pelo canal Onda Espírita, aonde eu tenho assim o prazer de fazer parte e convidar vocês a conhecer. Um canal onde o nosso objetivo é levar o conhecimento da doutrina espírita, Evangelho no lar, entrevistas, leitura de livros. Nós temos o livro Os Mensageiros, que todas as segundas-feiras, 21 horas, aonde trazemos uma discussão sobre esse livro maravilhoso. Minutos com o Espiritismo, o que é o Espiritismo, música, venha conhecer. E nós não podemos esquecer que a essência do Espiritismo é a caridade. E através do bônus, do seu positivo, do seu compartilhamento, do seu negativo, das suas ideias, dos seus questionamentos, das dúvidas, fazem parte. E quanto mais bônus a gente recebe, nós vamos reverter em cestas básicas, porque a essência, como eu disse, do Espiritismo é a caridade e a gente realmente participa da campanha junto a Casa Espírita, 250 famílias que são cadastradas em busca da sua cestinha básica todo mês, a gente acaba contribuindo. Fazemos o nosso papel, levamos a doutrina e ao mesmo tempo a prática da caridade. Todos nós voluntários predispostos na seara do Cristo, que foi o que ele nos ensinou. Amar a Deus acima de qualquer coisa e a teu próximo como a ti mesmo. Não faça ao trem o que você não quer que o trem faça a você. Jesus é fantástico, né? Simples assim. Vamos lá? Então, continuando do capítulo 22, paramos sobre aquela discussão que eles estavam... Discussão não, na conversa dos sábios, né? Porque realmente não podemos generalizar. Alguns acreditam, outros não acreditam, mas tem o livre-arbítrio para saber o que vai querer achar melhor. Mas Allan Kardec entra aprofundando junto ao cético sobre as situações da própria ciência. Quantos renomados, como já foi dito no vídeo anterior, trouxeram seus experimentos e foram assim, não, isso é utopia, isso não existe, não vai dar certo. E no fim outras pessoas acreditaram, deram start e hoje eles conseguiram concretizar aquilo que eles estavam pesquisando, passando noites e noites, buscando o estudo, buscando conhecimento, como o navio a vapor, né? O barco a vapor que nós falamos no vídeo anterior. Então vamos lá. Então Kardec diz ele o seguinte, que alguns dos sábios e muitos dos cientistas, eles resumem dessa maneira. Eles fizeram um raciocínio como esse, olha, não há efeito sem causa, os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Esses já são os que já conseguiram resolver a sua situação, mostrando através do método científico que o que eles foram buscar dá resultado. Então ele fala, se Newton, eles continua Kardec colocando a posição deles. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva e lhe chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou que as rãs dançavam no prato, talvez ainda tivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. Galvani inventou não. Através dele, chegaram até a bateria e até a pilha elétrica. Newton não precisa nem falar, né, sobre a lei da gravidade. Então, isso daí foi ideias que trouxe para o mundo muitas situações, muitos problemas foram resolvidos. Não é uma verdade? E ele coloca assim... os fenômenos burlescamente designados sob o nome de dança das mesas não é mais ridículo que a dança das rãs. E talvez encerre algum desses segredos da natureza que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam o que é a humanidade, porque a das rãs foi explicado. Galvani foi o que iniciou esse trabalho. Quando essa serva dele falou que as rãs, ele falou, então tem alguma eletricidade, que são os músculos que mexiam. Então ele pegava as rãzinhas, colocava em cima de um metal, esperava vir o raio, e aquele raio passava pelos fios e as rãzinhas mexiam. Isso foi uma revolução grandiosa. Aí os cientistas começaram a buscar em cadáveres, e imagina o forfé que foi, né? Todo mundo fazendo, mas ele conseguiu chegar, depois foram descobertos que é o metal e mais um outro metal que forma, como eu mostrei na anterior, a pilha, e chegaram à elétrica sem houver necessidade do raio e esperar chover com raio para poder a coisa funcionar. E nesse período foi tão interessante que eu vou abrir um parêntese, que foi tanta revolução que todo mundo queria assistir. Tinham palcos, eles levavam nos
nos teatros, as mulheres, elas iam até disfarçadas de homem para poder assistir. E tem uma Mary Shelley. Ela era uma adolescente de 16, 17 anos, ela ia escondida assistir sobre ela se interessou sobre todo esse trabalho dos músculos, né? Poderem se mover através da eletricidade. Coloca lá e o músculo mexia, coloca lá o músculo mexia. E através disso, a imaginação dela como adolescente, ela fez um best-seller. Ela não pôde colocar no nome dela, mas ela fez um best-seller aonde virou filmes, e às vezes foi dado como filme de terror, mas não, na realidade é mais um filme de ficção científica. E eu fui estudar isso daí, fui buscar isso daí, porque nos anos 60 eu adorava uma série chamada Os Monstros. Eu tinha um carinho especial pelo Herman, porque ele tinha ideias de adolescentes, porque ele, quando foi montado, ele foi montado com o cérebro de adolescente. Eles fizeram essa série em homenagem realmente a pessoa que escreveu o best-seller, porque ela era uma adolescente, então ela falava do Frankenstein como um adolescente. Então é bem interessante isso. Fecha parênteses, é só por curiosidade mesmo. Então nós vamos voltando lá. E o que ele fala? E revoluciona a humanidade. Quantas situações não foram boas para nós através do Galvani as ranzinhas lá, que era uma coisa muito simples, muito boba, digamos assim, e com a queda da maçã e Newton olhando, pensando. É para a gente pensar também, né? E aí ele continua. Eles disseram ainda, diz Kardec, já que tanta gente se ocupa com eles, os homens notáveis fizeram deles o objeto de seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se quiserem, não pode ser esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Guardemos-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber mais cedo ou mais tarde o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. Então ele diz, o que ele quer interpretar com isso? Que essas situações, muitas vezes, as pessoas, no primeiro momento, falam é uma ilusão, é uma utopia. Então ele fala, vamos prestar atenção, vamos estudar, vamos ir a fundo. Porque às vezes nessas coisinhas pequenas, como a dança das rãs, como as mesas girantes, como a queda da maçã, é algo interessante quando você vai estudar, quando você vai buscar, que antes de você julgar e dizer que isso é coisa louca, que não é insana, vamos conhecer, quem sabe dali não traz alguma coisa boa. Das pequeninas situações é que nascem grandes ideias e grandes descobertas, né? Então é isso aí que ele quer dizer. Aí, o cético diz, perfeitamente, eis aí um sábio, raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Olha, já é alguma coisa. Ele está pensando igual. Notai, porém, que ele nada afirma. Esse é o sábio. Nada afirma. O sábio que estava dizendo tudo aquilo, alguns, não era um só, né? Eram outros que se reuniram e falaram, chegaram nessa seguinte conclusão. Aí ele diz assim, mas duvida. Ora, qual é a base em que se afirma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Então, ele quis dizer, você explicou tudo, que os sábios falaram sobre Newton, falaram sobre Galvani, né? Falaram mais sobre Furlan, não, perdão, falei errado, né? Sobre Robert Fulton, né? Aliás, Furlan é um grande amigo, amigo de caminhada. Furton, então tantos outros aí. Então ele disse assim, Kardec começa, essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Olha que maravilha. Eu próprio não adotei, senão depois de meticuloso exame. Todo mundo sabe, e quem leu a biografia que nós estamos lá no começo do livro, que realmente, nossa, a Kardec não queria nem assistir, ele falou que ele tinha tanta coisa para fazer, para perder tempo, para ficar vendo mesa balançando para lá e para cá. Foi essa a colocação. Então, depois que ele foi observar, depois que ele foi ver, buscar minuciosamente tudo, porque ele coloca assim, busquei explicar-me tudo para ele mesmo, explicar para ele mesmo. Porque não costumo aceitar ideias algumas sem lhe conhecer o como e o porquê. Ele deixa bem claro. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Eis o que esse médico falou com Kardec, conversou com ele,
E não é que convenceu, despertou a curiosidade dele. Olha o que ele diz, que esse médico, que ele é um adepto ao espiritismo, falou para Kardec: dizem que seres invisíveis se comunicam, por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animáculos que causam tantos estragos à economia? Os bichinhos que ficam dentro dos saquinhos fechados que a gente não sabe nem de onde vem. Olha aqui como ele despertou a ideia no Kardec. Onde há impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Fez Kardec pensar. Teremos acaso a ridícula pretensão de saber e de dizer que Deus nada mais pode nos revelar? Olha... Aí continua. Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel em seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que nem suspeitávamos. Essa foi a dica que o médico passou para Kardec. E o fez o quê? Raciocinar, refletir. E eu deixo a dica para vocês também. Pensem, refletam, vão buscar. Faça que nem Kardec. Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação, diz o médico ao Kardec. Já que quem gosta de ciência não, mas é importante. E ele fala: a descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que dos infinitamente pequenos. Ela é mais do que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas, explicadas? Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas, que nós conversamos sobre o sofrimento dos coitadinhos que eu falo, né? Aí ele diz: Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? Isso, gente, é história. Não é invenção dos espíritos. Continuando. São ideias tão estranhas, dizem, que não lhes deve dar crédito, mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de alguns minutos estabelecermos correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta, em algumas horas atravessar-se a França com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos? Vamos refletir, né? Quem há meio século se tivesse proposto a iluminar toda a cidade de Paris em um instante com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria o quê? Fazer rir de si. Então ele coloca várias situações para nós pensarmos. Quantas coisas que para nós está assim um pouco além da nossa compreensão, e no fim a gente vê os fatos: acender a luz, a descoberta não só do navio a vapor, mas do avião. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando o homem foi à Lua, muitas pessoas não acreditam até hoje que o homem conseguiu ir chegar até a Lua. Para você ver como a evolução é complicada. Mas a lei do progresso não para. Ela continua. Às vezes ela até apressa e faz a gente trazer pessoas como Kardec para fazer a gente refletir e pensar. Aí ele diz assim, que eu achei interessante: será isso, porventura, a coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixariam seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? Então ele fez ele refletir, gente. Como eu estou tentando, nós estamos refletindo juntos agora. E é uma coisa que eu quero dizer que é muito importante: nós somos espíritos vivendo uma existência corporal e não o contrário. Então nós somos espíritos encarnados. Encarnados como seres humanos, não seres humanos encarnados como espírito. Porque a vida continua após a morte. Isso aqui, nosso corpício, ou ele vai para os bichinhos, ou ele vai cremar. O nosso espírito continua no mundo invisível. E é isso que a gente para pensar. Poxa, se lá nós estávamos lá em cima da árvore, com pelinho, rabinho, depois a gente foi para a caverna, a lei do progresso foi indo, e através do quê? Das reencarnações.
Que a gente vai aprendendo, desencarna e encarna de novo, desencarna e encarna de novo, progresso do nosso planeta. Ou às vezes até o nosso progresso que a gente vai para outras estrelas, para outras dimensões, sabe lá o que? Somos passageiros, nós estamos aqui como viajantes. Olha que maravilha, não é? E essa crença, ela vem das manifestações espirituais desde os tempos remotos. Gente, desde o primitivismo já. A gente já sabia que existia algo superior. Se existe algo superior, existe algo acima de nós. Existe algo de nós, existe espíritos, não tinha Deus da lua, Deus não sei da onde, Deus do amor, Deus do mar, Deus do vinho, tinha até Deus do vinho. Por quê? São espíritos que havia comunicação. Os egípcios acreditavam que existia outra vida. Então, é refletir. São coisas que bem merecem o quê? Um estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio. Continua Kardec. Mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram na superficialmente e de ânimo prevenido. Estes viram não superficialmente e de ânimo prevenido. Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer, não compreendemos. Isto não pode ser verdade. Sua convicção formou-se o quê? Pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? É para pensar. Sisudos quis dizer sérios, que vão buscar a fundo, que estudam os métodos científicos, que leem. É isso que ele quer dizer, que são firmes nesse propósito. Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Refletirmos, né? Será que eles foram enganados tanto tempo assim? Aí ele dá, não há, pois a impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e só a consideração devia bastar para exigir mais o quê? Circunspeção. A circunspeção significa cautela na ação, buscar um estudo aprofundado. Diante de tudo isso que foi dito, inclusive daquele sábio médico para Kardec, vem nos trazer que, se estudarmos profundamente, nós vamos ver que tem um fundamento, tem um paralelo, tem uma ligação. É só como ele diz, raciocínio e fatos. É maravilhoso, não é, gente? Nossa, é algo assim, é deslumbrante. E ele continua. Quem há bem pouco poderia pensar que só uma gota de água límpida encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Trabalho de conhecer as coisas que são pequenininhas, né? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão, seres de tal tenuidade, provido de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. A ciência prova isso, né? Ele fala daqueles seres pequenininhos, né? Que a gente consegue observar que através daqueles, como fala, daqueles aparelhos, né? Dos microscópios que a gente observa, que a olho nu a gente não consegue ver. Será? Puxa, como diz o Kardec, né? Será que é tão difícil a gente aceitar os espíritos? Cético responde, sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Aí Kardec, com aquela seu jeitinho, diz, é exato, mas não podeis deixar de convir que, desde uma coisa... Desculpa, gente, eu vou reformular. É exato, mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou. Porque a razão não a repele. É de pensar, né? Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Mais uma vez, os fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade desta crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes porque tem passado o mundo.
Então, ou seja, toda essa evolução, porque como eu falei, a lei do progresso não para, já veio passado as crenças da existência de algo, do invisível, de um outro mundo. Sem tirar os deuses, os povos já falavam sobre os espíritos. Sócrates conversava, dizia aos seus discípulos que Sócrates, quando falava sozinho, ele já sabia que ele falava com um amigo espiritual. Olha quanto tempo já vem isso. Algumas pessoas falam que Nero, quando faleceu, Calígula, eu não me lembro bem se foi Nero ou Calígula, mas foi Nero. Quando ele faleceu, pessoas viam vultos daqueles que ele matou, que ele assassinou, sabe? Em volta do seu túmulo. Eu acho, foi o Nero Calígula, desculpa, foi o Calígula. Desculpa, gente, foi o Calígula. Em volta do seu túmulo, que era enterrado ali, eles viam espíritos, então eles botaram fogo, depois que queimaram tudo aquilo ali, desapareceram. Então é uma coisa que já vem de longe, não é agora. Então ele coloca aqui, desde os selvagens, né? A gente não lembra, nós estudamos na escola, eu estudei, né? Que os índios chamavam Deus de Tupã. Então já existia algo além de nós. E ele fala, o Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam também, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, olha que coisa maravilhosa, ensinado, senão com precauções misteriosas que tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito ao lamaçal da superstição. Muitas vezes foi usado para o quê? Domínio da massa. Domínio da massa. Então não existe o sobrenatural. Existem as leis naturais e através das leis naturais nós temos o mundo invisível. Nós temos a trindade, Deus, matéria e espírito. Está no universo. E nós temos as leis. Maravilhoso. Quanto aos fatos, deixa eu colocar aqui Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, os espontâneos e os provocados. Entre os primeiros, que são os espontâneos, estão as visões e as aparições. Tão frequente, os ruídos, barulhos e movimentação de objetos sem causa material. E grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o que eu acabei de falar para vocês, o sobrenatural, visto como tudo que se submete às leis imutáveis da natureza. Eu convido a vocês, o que são essas leis imutáveis? Convido vocês a conhecer o Livro dos Espíritos. Ele tem a parte das leis naturais, que eles falam sobre tudo isso. As leis que nos trazem são imutáveis. Eles falam leis divinas ou naturais, elas são as duas, divinas, porque está no universo, são divinas, e nós somos um ser divino. Nós somos criaturas de Deus, somos seres divinos. Olha que coisa bonita. E ele fala, os fatos provocados, tem os espontâneos provocados, são obtidos por intermédio dos médios, somos intermediários. Através dos médios, esses espíritos acabam se manifestando pela escrita, pela psicofonia. E isso é maravilhoso. Então, não é sobrenatural. Ele quebra essas crenças e nos traz a naturalidade de viver no mundo material com a possibilidade desse contato com o mundo espiritual. E por essas, nós terminamos esse nosso capítulo. E o próximo, vamos lá com as falsas explicações dos fenômenos. Continuamos com essa conversação com o cético. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja com todos. Muito obrigada pela atenção de vocês em estar com vocês ou no bom dia, ou no boa tarde, ou no boa noite. Um beijo e que a paz esteja com todos.